Olá, galerinha do sexto ano, eu sou a professora Rita Maria, tutora da disciplina de matemática, e eu vou acompanhar vocês durante essas aulas remotas. Unidade temática, números, objeto do conhecimento, múltiplos e divisores. Bom, galerinha, hoje a gente vai estudar múltiplos e divisores, ok? O que são múltiplos? Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número qualquer por outro qualquer número natural. É como se eu pegasse um número e multiplicasse por outro, e o seu resultado é o múltiplo dele. Então, por exemplo, 4 vezes 2 é igual a quanto? 8. Então, isso significa que 8 é múltiplo de 4. Por quê? Porque 8 é o resultado de uma multiplicação de 4 por outro número qualquer. Para descobrir os múltiplos de um número, podemos seguir a seguinte ideia: pegar esse número e multiplicar pelos números naturais. O conjunto dos múltiplos de um número é infinito, ou seja, não tem fim. Infinito significa que não tem fim. Do mesmo jeito dos conjuntos dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele não tem fim, tá? O primeiro termo da sequência dos múltiplos é sempre zero. Então, quando eu for começar a colocar a sequência de múltiplos de um número, o meu primeiro termo sempre será zero. Um exemplo, múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 são quaisquer números que resultam da multiplicação por 2. Então, quando eu estiver pensando em múltiplos, em calcular os múltiplos de um número, eu posso pensar na própria tabuada do número. Por exemplo, a tabuada do 2. Eu tenho aqui do 2 vezes 0 até o 2 vezes 10. Então, o resultado dessas multiplicações aqui são os múltiplos de 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8, até 20 são múltiplos de 2. Por quê? Porque resultou da multiplicação de um 2 vezes outro número, de 2 vezes outro número, e assim por diante. Então, a gente pode escrever dessa seguinte forma: ó, m de múltiplo, o 2 entre parênteses, que eu estou me referindo aos múltiplos de 2, e colocar aqui em sequência correta aqui os múltiplos de 2, na sequência crescente, né, do menor para o maior. Vendo aqui que tem 3 pontinhos, que é reticências, por quê? Porque os múltiplos, assim como os números naturais, são infinitos, não tem fim. E eu aqui não delimitei a quantidade de termos que você ia colocar na sua sequência. Então, os 3 pontinhos aqui é porque não tem fim. É múltiplo ou não é? Pessoal, para descobrir se um número é múltiplo do outro, a gente só basta dividir esse número, e se a conta der exata, é porque ele é múltiplo sim. Ó, em uma divisão exata de números naturais, temos que o dividendo é o múltiplo do divisor e é múltiplo também do quociente. Por exemplo, 20 é múltiplo de 4? Como vamos descobrir isso? Vamos dividir 20 por 4. Tá? Quantas vezes o 4 vai caber aqui dentro do 20? Vai caber 5 vezes, porque 5 vezes 4 é igual a 20, que para 20 é nada. Então, a conta deu exata. Se a conta deu exata, então é porque este número aqui, ó, 20, ele é múltiplo de 4, tá? Isso quer dizer o que também? Que o dividendo, que neste caso é nosso 20, é múltiplo de 4, como a gente acabou de descobrir, e ele também é múltiplo de 5, que é o nosso quociente. Por quê? Porque 5 vezes 4 é 20 e 4 vezes 5 também é 20, certo? Se eu alterar aí a ordem dos fatores de 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, vai dar o mesmo resultado. Então, o 20 acaba sendo múltiplo do 4 e do 5 ao mesmo tempo, ok? Então, a resposta é sim. Agora, os divisores, tá? Os divisores de um número natural são os números que usamos na multiplicação desse número por outro número natural. Divisores de um número natural, pessoal, são números que conseguem dividir outro número de maneira exata. Por exemplo, dizemos que 10 é divisível, ou seja, ele pode ser dividido por 2, ou então que 2 é divisor de 10, ou seja, que o 2 pode dividir o 10. Por quê? Porque 10 dividido por 2 é 5, é uma divisão exata. Aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5, porque 5 vezes 2 é 10, para 10, nada, deu uma divisão exata. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que 2 aqui ele é divisor do 10. Tá? E tá aqui, até aqui dentro, ó, daquele algoritmo da divisão que eu expliquei na outra aula. Quem fica aqui dentro são os divisores e aqui fica os dividendo. Então, aqui, ó,
O 2 é divisor de 10, por quê? Porque ele conseguiu dividir o 10 de maneira exata. Então, eu posso falar da seguinte forma: 2 é divisor de 10, ou então você pode escrever 10 é divisível por 2, ou seja, ele pode ser dividido por 2. Perceba que, ao dividirmos 12 por 3, temos uma divisão exata, ou seja, não sobra nada. Ó, eu tenho aqui 4 grupos de 3 bolinhas vermelhas cada, então tem 4 grupos iguais. Ou seja, o 13 ele é divisor de 12, ele consegue dividir o 12 igualmente. Perceba que 12 agora não é divisível por 5, pois não temos uma divisão exata, tem resto 2. Aqui, ó, consigo formar só 2 grupos de 5 bolinhas vermelhas cada e ainda sobrou 2 bolinhas vermelhas, certo? Então, essa conta aqui não é exata. Isso quer dizer o quê? Que o 5 não é divisor do 12 e muito menos que o 12 é divisível por 5. Eu não vou conseguir dividir isso de maneira exata. Observação, tá, pessoal? O 0 não é divisor de nenhum número natural, ok? E todo número natural diferente de 0, ele pode ser divisor dele mesmo, ou seja, ele pode ele mesmo se dividir, tá? Então, por exemplo, 6 dividido por 6, 1. 4 dividido por 4, 1. Então, todo número natural, diferente de 0, né, que não pode ser o 0, é divisor dele mesmo. E o número 1 é divisor de todos os números naturais. Então, quando eu vou começar a colocar os divisores de um número, eu sempre também começo pelo 1, porque o 1 é divisor de todos os números naturais. Exemplo. Quais são os divisores de 6 e de 24? Tá? Vamos começar com o de 6. 1, né? Como eu falei, que ele é divisor de todos os naturais. 6 dá para dividir por 2, dá sim, dá uma conta exata. Dá para dividir por 3, dá sim, dá uma conta exata. E uma dica, pessoal, quando aqui nos termos dos divisores chega na metade do termo aqui que eu estou procurando, do divisor de 6, então o próximo número é o próprio 6, é o próprio número. 6, tá? Porque ó, depois do 3 vinha o 4. Não conseguiria dividir 6 por 4 e nem também conseguiria dividir o 6 por 5. Então, o próximo número é o próprio 6, ok? Se você prestar atenção, o 1 é divisor de 6, por quê? Porque 1 vezes 6 dava 6. O 2 é divisor de 6, por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6. O 3 é divisor de 6, porque 3 vezes 2 dá 6. E o 6 é divisor de 6, porque 6 dividido por 6 dá 1. Então, você perceber, esses números em vermelho aqui em cima são os mesmos que estão aqui embaixo, só que de trás para frente. Porque entre eles vão se multiplicar e vai dar no resultado aqui, ó, desse número aqui que eu estou procurando seus divisores. Lembre-se que essas operações sempre estão ligadas uma à outra. Agora, o do 24, começamos pelo 1. Sim, aqui, ó. Por que 1? Porque 1 vezes 24 vai dar 24. 24 dá para dividir por 2? Sim, porque 2 vezes 12 dá 24. Dá para dividir por 3? Sim, porque 3 vezes 8 dá 24. Dá para dividir por 4? Sim, porque 4 vezes 6 dá 24, tá? 24 dá para dividir por 5? Não. Dá para dividir por 6? Sim, porque 6 vezes quem, pessoal? Se você notou aqui, ó, o 4 está aqui embaixo, que é um do divisor. Por que ela divisou? Porque quando ele multiplicar por 6, vai dar 24. Então, esse 6 também é divisor, né? Por quê? Porque ele multiplicou com 4. Ok? Então, você percebeu que aqui eu cheguei numa parte que vai ser repetitiva, né? Porque eu cheguei aqui no 6. Então, os próximos números vão ser esses números aqui de cima, tá? Então, vai ser 8, 12 e 24, tá? Porque 8 vezes 3 dá 24, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 dá 24, tá? Se você quiser fazer a continha assim simples, sem precisar colocar essas partes aqui em cima, pode fazer, não vai interferir. É só uma dica, tá, pessoal? Observação. As propriedades que envolvem múltiplos e divisores estão relacionadas com a divisão de dois números. Podemos perceber que quando o número natural é divisível por outro, ele também é múltiplo desse número. Exemplo, 108 dividido para 6 dá igual a 18, é uma conta exata. Então, quer dizer que 6 é divisor de 108. Isso mesmo. Ou então que 108 é divisível por 6, ou seja, que eu posso dividir realmente 108 por 6.
Então, o 108, ao mesmo tempo que é divisível por 6, ele também é múltiplo de 6, pois 108 é resultado de 6 vezes 18, tá? Do mesmo jeito lá no comecinho do vídeo que eu vim explicando. Um exemplo, o número 345 é múltiplo de 7? Para descobrir isso, a gente tem que fazer o quê? Fazer uma divisão, tá? Vamos lá. Aqui eu posso fazer 34, né, dividido por 7, vai dar um 4, porque 4 vezes 7 dá 28, 34 menos 28 sobra 6. Desce 5, agora fica 65. 65 dividido por 7 vai caber um 9, que dá 63. 65 menos 63 vai sobrar quanto? 2. Então, sobrou um resto diferente de zero. Então, quando é diferente de zero, não é exata. Então, não é múltiplo. Então, 345 não é múltiplo de 7. Marque um X nos divisores de 20. Então, tem os divisores aí, ó. E eu vou procurar os divisores de 20. Então, vamos lá. Começamos com quem? Por 1. 20 dá para dividir por 2? Sim, dá uma conta exata. Dá para dividir por 3? Não. Dá por 4, porque 20 dividido por 4 vai dar 5, que já é o nosso próximo divisor, né? E 20 dá para dividir por mais alguém? Sim, dá por 10, tá? E depois por ele mesmo. Então, esses são os valores, os divisores de 20, ou seja, a nossa letra C. Se por acaso seu professor aproveitasse aí que você já encontrou os divisores de 20 e pedisse, então, desses divisores de 20, coloque só os pares. Então, quais são os números pares divisores de 20? Os números 2, 4, 10 e 20. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, certo? Tire todas as suas dúvidas com seus professores. A próxima aula a gente ainda vai continuar nesse mesmo assunto, ok? E até a nossa próxima aula.